Você já teve um pensamento que apareceu de repente? Como se alguém tivesse colocado aquela ideia dentro da sua mente? Uma inspiração inesperada, um forte pressentimento, uma vontade imensa de ajudar alguém? Ou, ao contrário, um pensamento negativo que parecia não combinar com aquilo que você realmente é? Nessas horas, surge uma dúvida muito comum: esse pensamento é meu ou estou sofrendo alguma influência espiritual? Olá, meus amigos, eu sou Meri Moraes. Seja muito bem-vindo ao Mediunidade Sem Mistérios. Aqui estudamos a mediunidade com simplicidade, equilíbrio e fidelidade à doutrina espírita. Hoje vamos conversar sobre um tema que desperta muitas dúvidas: de onde vêm os nossos pensamentos? Será que todos eles nascem apenas da nossa mente? Ou também podemos receber influências do mundo espiritual? É sobre isso que vamos conversar hoje. Mas antes de falar da influência espiritual, precisamos compreender uma verdade importante. Pensar é uma das características mais marcantes do espírito. Durante todo o dia, nossa mente produz uma quantidade enorme de pensamentos. Alguns são conscientes, outros surgem espontaneamente, uns refletem aquilo que já vivemos, outros parecem aparecer sem qualquer explicação, mas isso não significa que todos têm uma origem espiritual. Nossa memória, nossa educação, as nossas experiências da infância, as emoções, as preocupações do cotidiano, tudo isso participa da construção do pensamento. A doutrina espírita nunca nos ensinou a atribuir tudo aos espíritos. Ela nos ensina, antes de tudo, a conhecer melhor a nós mesmos. No Livro dos Espíritos, Kardec faz uma das perguntas mais importantes de toda a obra, questão 459. Ele pergunta: os espíritos influenciam em nossos pensamentos e nas nossas ações? E a resposta é muito conhecida por nós. Muito mais do que imaginais, porque frequentemente são eles que vos dirigem. À primeira vista, essa resposta pode assustar, mas Kardec não parou nela. Ao longo da codificação, ele deixa claro que essa influência não elimina o nosso livre-arbítrio. Os espíritos sugerem, inspiram, influenciam, mas não anulam a nossa vontade. Imagine alguém que lhe dá um conselho. Você pode aceitar, pode rejeitar, pode refletir ou simplesmente ignorar. Assim também acontece com a influência espiritual. Ela é uma sugestão, nunca uma imposição. E isso preserva um dos princípios fundamentais da doutrina espírita, a responsabilidade pessoal. A influência espiritual acontece, principalmente por sintonia. Imagine um rádio. Existem inúmeras emissoras transmitindo ao mesmo tempo, mas você só escuta aquela cuja frequência está sintonizada. Nossa mente funciona de maneira muito semelhante. Quando cultivamos os pensamentos de esperança, gratidão, caridade e confiança em Deus, naturalmente favorecemos a aproximação dos bons espíritos. Mas quando permanecemos muito tempo alimentando a revolta, o ódio, a inveja, desânimo ou pessimismo, acabamos criando afinidade com espíritos que ainda permanecem presos a esses sentimentos. É importante perceber que essa sintonia não acontece por acaso. Ela é construída pelas escolhas que fazemos todos os dias. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, encontramos uma orientação muito importante. Jesus nunca ensinou que deveríamos viver procurando culpados para os nossos pensamentos. Muito pelo contrário, convidou-nos à vigilância e à oração. A verdadeira proteção espiritual começa dentro de nós. Antes de perguntar, quem está influenciando a minha mente? O Evangelho nos convida a perguntar, que tipo de pensamento eu tenho cultivado? Porque aquilo que alimentamos diariamente fortalece determinados hábitos mentais. E esses hábitos influenciam na sintonia espiritual que estabelecemos. Jesus nos ensina que a transformação começa no coração. É ali que nasce a verdadeira liberdade. André Luiz aprofunda esse entendimento ao explicar que o pensamento é uma força viva. Ele cria vínculos, constrói afinidades, aproxima pessoas e espíritos que vibram na mesma faixa. Por isso, cuidar dos pensamentos não significa viver com medo, significa assumir responsabilidade pela própria vida mental.
Isso é uma excelente notícia, porque se podemos educar os nossos pensamentos, também podemos modificar a nossa sintonia. Toda vez que escolhemos o perdão em vez da mágoa, a esperança em vez do desânimo, a confiança em vez do medo, estamos fortalecendo a nossa ligação com os bons espíritos. A sintonia não muda de uma hora para outra, é verdade. Ela se transforma pouco a pouco, à medida que transformamos a nossa maneira de pensar e de viver. Talvez a pergunta mais importante nunca tenha sido quem colocou esse pensamento na minha mente, mas o que eu vou fazer com esse pensamento. Porque essa escolha continua sendo nossa. É ela que fortalece o nosso caráter, é ela que constrói a nossa paz, e é ela que determina a sintonia espiritual que desejamos estabelecer. O Espiritismo não nos convida a viver desconfiando de cada ideia que surge em nossa mente. Ele nos convida a educar os pensamentos, a desenvolver o discernimento, a cultivar o bem. Quanto mais elevamos a nossa vida moral, mais naturalmente nos abrimos às inspirações dos bons espíritos. E você, alguma vez já teve a impressão de receber uma inspiração que mudou completamente uma decisão importante da sua vida? Conta para mim aqui nos comentários. O seu relato pode ajudar outras pessoas a compreender melhor como funciona a influência espiritual. Se esse episódio foi útil para você, deixa o seu gostei, compartilha esse vídeo e inscreve-se no nosso canal. Toda quarta-feira temos um encontro às 19 horas aqui no Mediunidade, Sem Mistérios. Que os bons espíritos inspirem nossos pensamentos, fortaleçam o nosso discernimento e nos ajudem a escolher todos os dias aquilo que nos aproxima do bem. Muito obrigada, muita paz e até o próximo episódio.